Olá, meu nome é Júlia Galvani, esse é o quadro Pioneiros de Luz e hoje temos o prazer de entrevistar o pastor Mário Valente. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. É um prazer muito grande estar aqui fazendo essa entrevista com você, professora. Pastor Mário, nos conte um pouquinho sobre o contexto da sua infância. Seu nome completo, onde o senhor nasceu, a data de nascimento e quem foram seus pais e seus irmãos. Bom, meu nome é Mário Valente, conforme você já mencionou, né? E eu sou valente desde que nasci. Eu nasci na cidade de São Paulo, no bairro do Tatuapé. Eu nasci no dia 27 de fevereiro de 1941. Portanto, estou com 79 anos, graças a Deus. Amém. E agora em fevereiro vou completar 80, se Deus me conduzir até lá. Amém, com certeza. Amém. Minha mãe era adventista, meu pai foi adventista quando ele casou-se com minha mãe, mas depois ele deixou a igreja, mas minha mãe permaneceu firme na igreja. E ela foi o motivo de eu ser levado sempre à igreja. Uma coisa me marcou sempre, que podia estar chovendo, podia estar fazendo frio, fazendo calor, não importava o tempo. Nós pegávamos o bonde, que naquele tempo era o bonde que existia em São Paulo, a condução mais econômica, né? Mais barata, e nós íamos para a igreja. Ela me levava todo domingo, quarta-feira, sábado pela manhã e sábado à tarde no programa dos jovens. Era uma coisa sagrada. Meu pai, depois de muitos anos, minha mãe orou por ele, ela disse, me contou uma vez que ela orou durante 40 anos pela conversão do meu pai, embora ele tivesse sido já adventista quando se casaram. Mas, por qualquer coisa, ele saiu da igreja. Nunca se opôs que ela fosse na igreja nem nada. Mas a minha mãe foi a pessoa-chave que me motivou a ir sempre à igreja e ouvir as mensagens. E ali eu vi os pastores pregando e eu falei, eu gostaria de ser um pastor um dia, que eu achava muito lindo pregar aquilo que Deus transmitia na sua palavra. Minha mãe teve 10 filhos, só que 5 faleceram antes de eu nascer, porque eu sou o caçula, fui o último a nascer. Então não cheguei a conhecer os primeiros 5 irmãos. Mas hoje, por exemplo, tenho só uma irmã que está viva. Mas eu tive 5 irmãos com quem eu convivi. O Jaime, o Benjamin, a Esmeralda, a Vilma e eu, que fazia parte da equipe dos 5, né? Então eu nasci num lar adventista e já desde pequeno frequentava a igreja. Então eu não tive uma conversão como alguém que vem de fora, né? E passa assim por uma transformação de vida e aceita Cristo Jesus. Então esse é meu histórico familiar. É muito interessante, né, pastor, ver como uma mãe cristã pode influenciar o caminho de um filho, né? É verdade, e ela influenciou muito, muito mesmo. Ela não faltou um culto, um JA, independente do tempo. O tempo não era problema. E como nós não podíamos, ela não podia pagar o ônibus porque era mais caro, uma condução mais cara. Eu sou de família humilde, né? Então, ela pegava o bonde e nós íamos de bonde para a igreja. Pastor, o senhor se lembra a data, o local do seu batismo e quem o batizou? Lembro, a data, eu sempre guardei a data do meu batismo desde o dia do meu batismo. Eu fui batizado no dia 23 de maio de 1953. Portanto, já faz 76 anos que sou batizado, né? Mas já nascido e criado na igreja. Naquele tempo, eu frequentava a igreja que antigamente era chamada Igreja do Brás, em São Paulo. Na verdade, a localização dela não era no bairro do Brás. A localização dela era no bairro do Belém.
e bem no centro do Belém, na rua Martim Afonso, número 152. Eu lembro porque de criança eu memorei a data, né? E só que a igreja estava em reforma, então os membros tinham que assistir na igreja central paulistana. E foi lá que eu fui batizado. Nesse dia, né, 23 de maio de 53, pelo pastor Josino Campos, que já é falecido. Bem também, pastor, a respeito da sua educação, foi em São Paulo mesmo que o senhor fez o primário, o ginásio, o colegial? Naquele tempo, os nomes que se davam para os cursos são totalmente diferentes de hoje, né? Então, naquele tempo tinha o primário, são os 4 primeiros anos de estudo de um aluno. E eu frequentava uma escola pública, perto de casa. Eu ia a pé e voltava porque não era tão longe assim. Eu podia ir e voltar. Ali eu fiz o primário. E depois, então, tinha um curso chamado admissão. Era de 1 ano e depois de 1 ano tinha um exame. Se fosse aprovado, continuaria estudando, fazendo o outro grau seguinte. E eu passei, fiz, né? Fiz o curso e depois eu tinha que optar em fazer o ginásio, que era antigo, né? Ou científico, ou contabilidade. Eram as 3 opções que tinham na época. Eu decidi fazer contabilidade, porque eu pensei, eu quero ser um pastor, mas eu não sei como chegar lá, né? Era criança ainda, né? Mas desde pequeno isso estava em meu coração. Então eu pensei, eu vou fazer contabilidade e qualquer coisa eu tenho uma profissão na vida, né? Mas eu fiz então contabilidade, me formei também lá em São Paulo, estudei também no IPAI, uma parte, eu decidi depois ir para os nossos colégios e fui passando. E fui também, estudei aqui no UNASP de Hortolândia, que naquele tempo era só IASP, né? Aliás, era GAC naquele tempo, né? Ginásio Adventista Campineiro. Eu estudei lá, depois estudei no Paraná e me formei no ginásio lá no Paraná, no antigo paranaense, né? Não o atual, mas o outro que era em Curitiba, né? Birigui. E depois, então, eu fui fazer teologia. Meu plano era ser um pastor, então eu fiz teologia. Lá no NASP São Paulo, hoje o NASP São Paulo. Naquele tempo era IAE, né? Instituto Adventista de Ensino. Eu fiz 1 ano e meio de teologia e depois eu me casei e daí então fomos para os Estados Unidos e na volta eu terminei o 2º ano, porque eu fiz o 2º ano até o meio do ano. Aí me casei no 2º semestre. Isso eu comecei a fazer teologia em 1963. Então, em 64 eu me casei e interrompi os estudos para voltar depois. E fui para os Estados Unidos. Ok. E lá nos Estados Unidos o senhor continuou estudando teologia ou foi outro objetivo? Na época eu gostava muito de ter um privilégio de ir para os Estados Unidos, mas não era tão fácil assim. Mas eu tive um amigo, ele já faleceu, o doutor Sebastião Marques. Naquele tempo ele não era advogado, era também estudante como eu. Comportamos juntos também, éramos muito amigos. Comportamos juntos, ele almoçava na minha casa muitas vezes, etc. Então, ele foi primeiro para lá. E de lá ele assumiu um compromisso perante as autoridades de que, ao eu ir para lá, ele iria dar todo apoio para que eu não dependesse em nada do governo. Era um termo de responsabilidade, né? E aí, ele mandou esse documento. E eu fui para os Estados Unidos. Eu e minha esposa entramos legalmente lá. Interessante que o cônsul do Brasil, em São Paulo, ele era uma consuleza. Ela falou assim, olha, o senhor vai levar essa carta. Ela estava lacrada com o selo americano, fechada. Falou, o senhor não vai abrir.
O senhor leva a sua e da sua esposa, leva e entrega para a pessoa que estiver lá na entrada, né, para ver os seus documentos, né? O senhor entrega o seu passaporte e ele vai abrir. E de fato, quando eu cheguei lá, a fiscalização pediu meus documentos, eu entreguei a carta, as duas cartas também. Ele abriu e falou: seja bem-vindo aos Estados Unidos. E eu não sabia o que era. Já era o green card que estava ali dentro, meu e da minha esposa, com direito a morar lá e a viver lá e trabalhar lá também. Eu fiquei lá 4 anos. Meu desejo de ir para lá era aprender a língua inglesa. Eu via o pastor Jerônimo Graneiro Garcia, já falecido, traduzindo lá na frente. Assim, isso me empolgava muito. Falei: poxa, se eu pudesse servir a obra dessa maneira, eu gostaria. E eu fui. E Deus me abençoou. E quando eu voltei aqui no Brasil, fiz muitas traduções, a divisão se chamava também. Fiz tradução simultânea também lá na sessão da Conferência Geral, numa delas que houve, né? Esse foi o objetivo de eu ir para os Estados Unidos. Inclusive, no 4º ano que estava lá, eu e minha esposa recebemos uma carta convidando a nos tornarmos cidadãos americanos. Mas eu não respondi dizendo que não. O meu desejo era ser um pastor. Não me interessava ser cidadão americano. Eu queria vir para o Brasil e trabalhar na obra. Esse foi sempre o meu desejo, desde pequeno. Então, eu não me via no outro lugar. E aí foi que eu voltei e rejeitei, mas eu não oficialmente, eu só não respondi a carta, mas Deus me colocou à disposição para ficar lá permanentemente se eu quisesse, né? Que legal, pastor. Foi isso. E qual foi o ano da sua formatura? Aí, veja bem, eu trabalhei 4 anos lá nos Estados Unidos em nosso hospital adventista, o Washington Adventist Hospital, lá em Tacoma Park. Ele agora, acho que mudaram o nome, mas eu trabalhei lá 4 anos na sala de cirurgia, mas o meu trabalho era esterilizar os instrumentos após a cirurgia. Eu tinha que pôr os instrumentos numa bandeja, lavar numa máquina, depois colocar no autoclave, né, em português. Então colocava lá para esterilização e as enfermeiras é que guardavam no lugar devido na sala de cirurgia para qualquer próxima cirurgia. Desses 4 anos foram contados como tempo de obra, porque o hospital era adventista e eles fizeram já o meu registro de trabalho na obra. Eles mandaram depois para a divisão sul-americana a ficha, o registro de trabalho meu e da minha esposa, né? Sim. E depois o senhor voltou para o Brasil. E que ano que o senhor se formou em teologia? Veja bem, quando eu voltei para o Brasil foi em 69. 69, aí eu tive que fazer o ano completo, o 2º ano, porque nesses 4 anos eles mudam a grade escolar, né? A grade de estudos, né? Então eu tive que fazer para não ficar matéria pendente. Então eu fiz 69, 70 e 71. Me formei em 1971 em teologia. Houve algum estudo de pós-graduação que o senhor gostaria de mencionar? Sim, eu comecei a fazer o mestrado. Eu fiz mais ou menos até a metade e depois tive que interromper. Foi lá no UNASP São Paulo, porque aqui não existia ainda, né? Então eu fazia lá no período de férias, a obra pagava, a gente estudava. Depois veio um chamado para mim para trabalhar na África como missionário. Aí eu tive que interromper os estudos, aceitar ou não o chamado, né? Sim. E trabalhamos lá na África 3 anos. Depois eu pedi retorno para o Brasil, porque lá a gente teria que trabalhar 3 anos. Eles chamavam de termo. Era um compromisso que eu tinha que assumir para ficar pelo menos 3 anos lá. Era uma divisão.
Eu era JA também, da divisão, naquele tempo se chamava África Oceano Índico, que pegava 33 países do continente africano. E o senhor já estava casado quando foi para os Estados Unidos, né? Já estava casado. Ok. Então, nos conte um pouquinho como que o senhor conheceu sua esposa, o nome dela, se vocês tiveram filhos e um pouquinho da contribuição dela para a obra adventista. Olha, meu casamento foi interessante, viu? Não como eu a conheci. Antes de conhecê-la, desde adolescente, um pouquinho mais, já chegando jovem, a idade jovem, então eu tenho por costume orar muito a Deus já naquele tempo, porque minha mãe me ensinou a orar sempre, pedir e entregar os problemas na mão de Deus. E eu orava para que, quando chegasse a época, Deus escolhesse para mim uma esposa. Eu pedi duas condições. Primeiro, que eu gostasse dela. E segundo, que ela gostasse de mim. Porque não adiantaria um só gostar e o outro não. Né? Verdade. Teria que os dois gostarem. E daí apareceram várias pessoas querendo namorar comigo, mas eu nunca namorei porque nunca me simpatizei assim, né? Então, eu tive que deixar. Então, conheci minha esposa na comportagem. Eu tinha que comportar para pagar os estudos, né? Então, eu estava indo para o interior para comportar, naquela época, em Presidente Prudente e Presidente Venceslau, aquela região oeste do estado de São Paulo. Então, eu estava indo para a rodoviária para viajar e uma amiga da atual minha esposa, né, estava lá, o nome dela era Laudimídia, e ela me chamou e falou, Mário, ela me conhecia bem, falava, Mário, eu vou apresentar a você uma moça que você vai gostar. Falei, está bom, não custa apresentar, né? É verdade. Só que eu tenho pouco tempo que eu tenho que viajar, né? Aí ela chamou a minha esposa, a atual minha esposa, né? E ela veio, conversamos ali um pouco, etc, tudo. E eu expliquei que tinha que viajar, mas que na volta a gente poderia continuar conversando. E eu já me simpatizei com ela naquela época. Mas aí eu orei mais a Deus. O ponto-chave está, a meu ver, nesse ponto. Eu entreguei minha vida a Deus para que Ele me dirigisse até na escolha da esposa. E aí, quando eu voltei, conversamos mais e começamos a namorar. Então, nos casamos em 1964, portanto, já há 56 anos de casados. E, graças a Deus, esse foi um presente de Deus para mim, a minha esposa. Eu amo muito, muito ela, sempre amei desde o início, ela também. Interessante quando Deus escolhe, as coisas encaminham certo. É ruim quando a gente força uma situação que Deus não concorda, né? E deu tudo certo com ela, então a conheci ali na comportagem, 6 de setembro de 1964, nos casamos. Aí nos casamos já com esse chamado do meu amigo para ir para os Estados Unidos. Por isso que eu interrompi os estudos. Eu queria ser mais útil na obra, aprendendo inglês. Eu gostaria de comprar um projetor que naquele tempo se usava, de slides, hoje não se usa mais, né? Hoje tem aparelhos mais modernos, ultramodernos. Mas naquele tempo era o que se usava na obra, né? Então não podia comprar aqui no Brasil, porque eles eram importados, eram muito caros. E aí, indo para lá, eu pude comprar lá. E comprar slides também, para apresentar na igreja. E eu usei muito, muito, muito no meu ministério, demais. Desse casamento, nós tivemos 2 filhos. O primeiro nasceu lá nos Estados Unidos. Ele chama Wesley de Oliveira Valente. Hoje ele é pastor também. É pastor lá na igreja de Jardim Santo Eduardo, em São Paulo, perto do UNASP São Paulo, na região sul. Ele trabalha na Paulista Sul. Ele é casado já também, logicamente, há muitos anos.
E ele tem 2 filhos, então eu tenho 2 netos da parte dele. E tive minha filha que nasceu em São Paulo. Nasceu em São Paulo. E só que ela se casou, eu vou resumir um pouco a história, porque ela se casou, viveram mais ou menos 5, 6 anos de casamento, não me lembro agora exatamente, mas mais ou menos esse tempo. E aí, quando ela foi ter a primeiro filho, primeira filha, né? Ela foi para o nosso hospital adventista de São Paulo, mas ela teve eclâmpsia e ela veio a falecer. Mas a minha neta sobrevive e estuda aqui no NASP. É Lorraine Valente da Silva. Ela está fazendo o 2º ano de pedagogia. Então, essa é a vida da minha família, né? Pastor, então, o nome da sua esposa... portanto, não falei o nome dela, né? É Guilmar. Guilmar. Guilmar de Oliveira Valente, né? E a dona Guilmar, como que ela atuou na obra adventista? Em quais ministérios ou departamentos? Ela nunca trabalhou em nenhum departamento, mas ela trabalhou mais ou menos 35 anos, não sei exatamente, 35, 36 anos, como professora em nossas escolas adventistas. Então, foi essa a missão dela, que ela gostava demais. Ela tinha feito, naquele tempo, o curso normal, que era o que dava habilitação legal para que ela pudesse lecionar em qualquer escola. E ela lecionou sempre na obra. Ela foi professora. Ela sempre me motivou a tomar decisões corretas. Graças a Deus que ela foi escolhida por Deus. Para mim, ela é uma dádiva de Deus na minha vida e no meu ministério. Nunca atrapalhou em nada nas minhas decisões e às vezes ela ajudava a tomar uma decisão que eu estava em dúvida e ela sempre colaborava. Amém. Ela é excelente, é uma excelente esposa. Muito bem. Então, o senhor retornou para o Brasil, né? E o senhor mencionou que em 72 foi seu primeiro chamado? Foi. Ok. Então, quem o chamou, para onde foi e se foi uma surpresa ou se já era esperado? Certo. Então, veja bem, lembra que eu trabalhei 4 anos nos Estados Unidos como obreiro. Sim. E isso foi acreditado como tempo de trabalho na obra, né? Sim. Agora, na obra ministerial, aqui eu comecei em 1972, o primeiro chamado que veio foi para o Rio Grande do Sul. Eu havia feito uma semana de oração que os estudantes de teologia no 4º ano tinham que fazer uma semana de oração em algum lugar, algum campo do Brasil. E eu fui fazer essa semana de oração, o reavivamento espiritual, na cidade de Novo Hamburgo, pertinho de Porto Alegre. E o pastor Alfredo Holtz, que era o pastor da igreja naquela época, ele gostou muito da semana e me apresentou ao presidente do campo. Então, o presidente, então, quando chegou no final do ano, que já estava próximo, ele me chamou para ir para lá. Era o pastor Benito Raimundo, o presidente. Ele já faleceu, mas o primeiro campo que eu trabalhei foi lá. E eu fui pastor distrital na cidade de Caxias do Sul. Era o distrito, né? Eu tinha o meu distrito, naquele tempo os distritos eram enormes. Pegava desde o divisa com Santa Catarina até Lajeado e Bom Retiro, lá no centro quase, não no centro, mas bem longe de onde eu morava, em Caxias do Sul. Eu tinha 200 quilômetros para um lado e 200 para o outro. Então, meu distrito tinha mais ou menos 400 quilômetros para eu atender. Era muito grande. Naquele tempo era assim. Hoje as coisas são diferentes, né? De Caxias do Sul fui transferido para uma outra igreja chamada Igreja da Floresta, em Porto Alegre. Também fiz meu ministério lá, 2 anos lá, 3 anos em Caxias, 2 anos lá na outra Igreja da Floresta. Depois fui chamado pela associação, numa assembleia, para ser departamental JA da Associação Sul-Rio-Grandense. Hoje tem 3 ou 4 associações lá, mas naquele tempo era uma só, para todo o estado do Rio Grande do Sul. Então eu fui departamental lá e tive o privilégio de visitar quase todos os distritos da época naquela ocasião, né? Depois de Caxias do Sul, veio um chamado da União Oeste Brasileira,
que naquele tempo era em Niterói, hoje está na Serra do Rio de Janeiro, esqueço o nome da cidade, mas ela, naquele tempo, era em Niterói. Fui JA também da União Oeste Brasileira. Trabalhei lá e ia em São Paulo para fazer um mestrado, né, que estava fazendo. Naquele tempo não tinha o nome de mestrado, mas eles falavam que eles iam colocar o mestrado e quem fizesse as matérias já teria as matérias como crédito para o mestrado. Aí veio um chamado que me pegou de surpresa. Veio um chamado da Conferência Geral para eu ser JA também de uma divisão na África. A divisão África-Oceano Índico, que naquela época ela tinha 33 países para atender. Abrindo um pouquinho o coração, na verdade eu fui pego de surpresa e o pastor Assad Bechara era o meu chefe, era o JA da divisão sul-americana e eu era da União Este Brasileira, lá em Niterói, que pegava do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Norte. E então, quando ele falou para mim que estava vindo um chamado da Conferência Geral para essa divisão, eu falei, olha, eu não tenho vontade de ir, não tenho vontade de sair daqui do Brasil. Acho que o Brasil também tem campos missionários e aí dá para a gente fazer um bom trabalho aqui. Não, Mário, você está fazendo um bom trabalho aí, a divisão está vendo, a Conferência Geral está acompanhando, então eles estão chamando você para lá. Levou isso mais ou menos 1 mês e meio para eu dar a resposta. E aí entrou a minha esposa, falando, olha, é bom nós irmos, é uma experiência, né? Na obra a gente vai conhecer outras pessoas, outra cultura. E de fato, nós tínhamos já os 2 filhos, né? Que já eram pequenos ainda, né? Mas não pequenos, eles já eram adolescentes. E eu pensei, ir para a África é um problema para eles estudarem em escolas lá, tudo. Eles são crianças, não entendem a cultura, que é outra, tudo, né? Crianças assim, mais adolescentes. Mas finalmente fomos para lá. Trabalhei lá 3 anos e como os filhos vieram para o Brasil estudar aqui, prosseguir nos seus estudos, então eu... Olá, meu nome é... Pode ir? Olá. Compromisso, então pedi retorno permanente. Interessante que a Conferência Geral e os africanos gostam muito dos brasileiros, muito mesmo. E o nome muito falado, quando eu cheguei na alfândega para entrar, eu só venho do Brasil, terra do Pelé. Pelé deixou o nome lá, né? E eu falava, é de lá mesmo que eu vim. Então, aí eu pedi retorno para o Brasil. Aí a Conferência Geral estava gostando bastante do trabalho que eu estava fazendo lá e mandou o diretor dos missionários lá dos Estados Unidos, da Conferência Geral, fazer uma visita para mim para que eu continuasse lá. Mas eu expliquei o motivo, que os filhos estavam aqui no Brasil, eles eram adolescentes e eu corria o risco de perdê-los na fé. Porque nessa idade é fácil o jovem admitir qualquer ideia, né? E aceitar e deixar a igreja. Eu falei, eu prefiro salvar os meus filhos e ficar com eles lá no Brasil. Aí ele compreendeu e eu retornei para o Brasil. Então tive meu filho e minha filha. Meu filho é pastor e minha filha também foi obreira. Quando ela faleceu, ela trabalhava na Associação Paulista Central como assistente social. Inclusive, ela se formou aqui também. Eu trabalhava aqui na União, em Arthur Nogueira, e ela vinha fazer a faculdade de pedagogia aqui, depois ela fez a psicopedagogia, e depois ela entrou na obra, mas ela gostaria de trabalhar como assistente social. Então, ela fez uma outra faculdade, mas precisava de ônibus para levar e trazer. Então, ela fez 2 faculdades. E aí depois o senhor voltou da África aqui para o Brasil, né? E quais os locais e os anos que o senhor trabalhou até a sua aposentadoria? Muito bem. Então, eu parei que eu estava na União Este Brasileira, que foi o chamado que veio da Conferência Geral, né? JA da União Este Brasileira.
Depois da União Oeste Brasileira, eu fui para a África, ficamos lá 3 anos. Aí, quando eu voltei, a Associação Paranaense, com sede em Curitiba, ela me chamou para lá. Só que eles iriam ter uma sessão de assembleia, porque a União iria ser dividida. A União Sul Brasileira estava crescendo muito e seria dividida. Uma sede ficaria aqui em São Paulo, que é a União Central Brasileira, e a outra ficaria em Curitiba. Como teve assembleia, aí eu nem cheguei a assumir nenhum local de trabalho lá em Curitiba, digo melhor, na Associação Paranaense. E daí na Assembleia eles me chamaram para ser ministerial. O ministerial é o conselheiro dos pastores. Para ser ministerial, só que quando uma união começa nova, o departamental não tem uma só função. Então me chamaram para ministerial, para evangelista, para diretor de comunicação e tinha mais uma outra função lá. Era assim, até depois poder crescer e dividir mais, né? Sim. Então trabalhei lá na União Sul Brasileira 2 anos. Daí veio um chamado para mim da Associação Espírito Santense para ser secretário da associação. Aí eu fui para lá, para Vitória, no Espírito Santo, fui secretário da associação. Depois de lá, eu recebi um chamado para o UNASP, de Hortolândia. Que naquele tempo não era o UNASP, né? Era GAC, né? Ginásio Adventista Campineiro. Depois passou IASP, Instituto Adventista de Ensino, e depois passou agora o UNASP. Então, eu fui pastor da igreja do UNASP, de Hortolândia, por 2 anos, e daí teve uma assembleia da Associação Paulista Central, e eles me chamaram para ser ministerial da Associação Paulista Central. Aí trabalhamos aqui na União Central Brasileira 10 anos. E minha esposa, já nessa altura, minha esposa trabalhava, já deixou as escolas e começou a ser secretária. E ela trabalhou comigo também como secretária. E trabalhou para outros departamentais também. Ficamos 10 anos aqui na União Central Brasileira. E depois, como não podia haver renovação depois de Sarle era o presidente, e ele formulou com autorização da divisão um plano de que todos, de toda a União, não só os membros da União, os departamentais, etc., mas de todo o território da União, presidente, secretários, tesoureiros, departamentais, poderiam ser reeleitos uma vez. E no segundo período tinham que sair, ou ir para outro campo, ou voltar para uma igreja, tanto faz, né? Então, eu sabia que meu tempo lá seria de 10 anos, e eu fiquei 10 anos lá. E daí eu recebi o chamado, então, para ir para a Paulista Leste, foi meu último campo de trabalho. Foi interessante que eu sou de São Paulo, nasci de São Paulo e nunca havia trabalhado lá. Nossa. E foi um privilégio trabalhar na Paulista Leste. Trabalhei 5 anos. No meu pastor distrital. Distrital. Okay. Trabalhei como pastor distrital. Comecei como pastor distrital, terminei como pastor distrital. O meu desejo sempre foi estar na obra, em qualquer lugar que Deus me colocasse, né? Muito bem, pastor. Então, resumindo, qual foi o ano do primeiro chamado, inclusive lá do hospital em Takoma Park, e o ano da jubilação? E quantos anos deram no total, né, de obra? Isso. Veja, eu trabalhei 4 anos lá, começando em 65, nos casamos em 64, e no dia 31 de dezembro de 64, nós já tomamos o avião para ir para os Estados Unidos. Passamos a noite, passagem de ano dentro do avião. Chegamos lá, o meu amigo Sebastião Marques estava lá aguardando no aeroporto, ele e a esposa, e nos recebeu, levou para a nossa nova casa, demos uma volta por lá. Bem, isso 65, começando na obra lá, 65, que foram 4 anos lá. Depois, 72, eu entrei na obra aqui, que eu terminei em 71, teologia.
E entrei na obra e trabalhei 41 anos na obra. Aí eu pedi aposentadoria. Ok. Então já estou, agora está fazendo já 11 anos que eu estou aposentado, jubilado, né? Jubilado. Jubilado que fala. Jubilosos. Mas, Ok, pastor. Agora uma pergunta um pouquinho mais difícil. Sim. Ao longo de 41 anos de ministério, como que o senhor sentiu que foi usado por Deus para abençoar outras pessoas? Qual foi o legado que o senhor deixou? Entrega nas mãos de Deus para que Ele dirija a vida. Eu vou só contar, não vou contar o caso todo, porque é uma experiência muito longa que leva umas 2 ou 3 horas para contar, né? Mas aconteceu quando eu estava 3 meses no meu ministério, na cidade de Caxias do Sul. Trouxeram para a igreja uma pessoa que não era adventista, uma jovem, possessa. E eu sabia, lia na Bíblia, né, que casos de possessão Jesus expulsou muitos demônios, todos os discípulos também. E eu nunca havia me deparado com uma situação dessa. E ela tinha, só resumindo, uns itens principais. Como Deus pode usar quem se entrega na mão dele. E aqui eu quero dizer que seja toda a glória e toda a honra para Cristo Jesus, que foi quem libertou essa jovem. Ela tinha 33 demônios na sua vida. Nós oramos durante 88 dias e 88 noites, muitos de jejum, de oração contínua. Nós íamos lá durante o dia, à noite, mas à noite é que era o grupo que ia lá para orar, era sempre à noite, porque eles trabalhavam e eles podiam ir comigo à noite. Então, às vezes era chamado durante o dia, mas nós víamos nos irmãos, e eu senti também, havia marcas de oração nos nossos joelhos. Porque quando a gente pede a Deus, Ele atua. Resumindo, depois de quase 3 meses, 88 dias, né? Quase 3 meses depois, a jovem foi batizada. Livre e liberta nos braços de Cristo Jesus. Amém. Essa foi uma história marcante na minha vida e no meu ministério. Amém. Mas tem muitas outras também que eu poderia contar, mas o tempo acho que não vai dar. Mas só vou lembrar de uma vez, uma noite, enquanto estávamos nesse caso da Giane, eu saí de Caxias do Sul e fui para a associação. Eu tinha que levar uns relatórios lá e viajei para lá. Eu avisei minha esposa e os irmãos não sabiam que eu iria para lá, porque era durante a semana também, tudo, e não quis interrompê-los, porque eu iria de manhã e já voltaria, depois do almoço mais ou menos, já estaria de volta. Caxias do Sul a Porto Alegre são 133 quilômetros. E eu estava acostumado a viajar para lá, viajar para vários lugares, nunca dormi no volante, graças a Deus. Mas nesse dia que eu fui para lá, me deu um sono. Eu estava dirigindo, e é serra, Caxias do Sul está no topo da serra, não bem no topo, mas no meio da serra, e tinha que descer para Porto Alegre, que está no nível do mar. E 133 quilômetros para mim não era nada, era jovem ainda e dirigir não tinha problema nenhum. Só que quando eu estava descendo a serra, me deu um sono tão grande, tão forte. Eu fiz uma oração dirigindo, pedindo que Deus me ajudasse, que não dormisse na direção, mas o sono era muito forte, eu estranhei isso daí. Eu falei, Senhor, me ajuda a fim de que eu encontre um lugar onde eu possa parar e descansar. Andei mais alguns quilômetros e tinha um posto de gasolina. Aí eu parei lá, fechei os olhos uma meia hora, tirei aquele pesado, dirigi, fui a Porto Alegre, conversei com quem precisava, os departamentais, o presidente e tudo. Aí voltei para Caxias do Sul. Os irmãos não sabiam que eu tinha ido para Porto Alegre, mas o diabo sabia. Ele virou-se para mim, logo que entrei na casa com os irmãos à noite, ele falou, eu sei aonde você foi hoje. E eu fiquei quieto. Ele falou, você foi para Porto Alegre. E eu te acompanhei na viagem. Acompanhei na viagem e eu queria te matar. Mas alguém não permitiu.
Amém. Alguém não permitiu. E os irmãos, aí eu contei para eles que eu fui para Porto Alegre, etc., na associação, e foi um milagre de Deus ele ter guardado e protegido. Amém. A vontade dele era liquidar, mas Deus nunca permitiu isso. Amém. Que ele fizesse. Tem muitas outras experiências lindas que aconteceram no meu ministério. Que Deus seja louvado, Amém. Pastor, pela sua vida, pelo seu ministério e a atuação de Deus, né? Amém. Na sua vida e através do Senhor. Houve uma pessoa que foi, uma ou mais pessoas, que foram conselheiros, alguém que o ajudou ainda quando o senhor era inexperiente, a passar por algum momento difícil, alguma dificuldade no trabalho? Tive desde pequeno minha mãe, que eu mencionei já, que levava sempre nos cultos da igreja, né? Sim. Então ela foi a minha inspiração em tudo. E quando eram férias de final de ano, né? A gente tem direito às férias, eu vinha para casa e ia na casa da sogra, né? Porque a gente sempre vem e vai para a casa da esposa, querendo ou não, né? É verdade. Mas eu visitava a minha mãe também, etc. E ela sempre dizia, eu estou orando por você, estou orando por você. Então ela foi uma fonte de inspiração muito grande. Eu sabia que alguém estava orando por mim. Além da minha esposa, que orava por mim também todos os dias, né? Sim, ok. E agora já caminhando para o final da nossa entrevista, pastor, qual que é o seu verso favorito da Bíblia e por quê? Olha, o meu verso favorito já de muitos anos está em Filipenses 4, verso 13. E diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é um verso, uma passagem dita pelo apóstolo Paulo. A vida do apóstolo São Paulo eu adoro, é uma vida maravilhosa. Tudo que ele passou, ele disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E esse foi meu voto favorito já desde pequeno. Tem outros também, mas... Muito bem, pastor. E agora, quais as suas palavras finais a deixar para quem for assistir esse vídeo? Olha, eu vou deixar uma recomendação como pastor, embora já jubilado, aposentado, né? Mas a minha vida de comunhão com Deus foi sempre ativa. Eu dizia sempre para os membros da minha igreja, em sermões, não todo sermão para não ficar cansativo, mas dependendo do sermão, eu usava uma frase. E isso ficou gravado na mente dos irmãos. Nunca, não faça loucura de sair de casa sem primeiro fazer o seu culto a Deus. Então, eu tenho esse costume desde pequeno de estudar a Bíblia. E até hoje eu já li a Bíblia 25 vezes de capa a capa. Eu leio tudo, genealogias, tudo, letra por letra, não perco uma palavra. Às vezes é difícil entender alguma coisa, genealogias, comparações, tudo, mas eu leio, porque ela é a palavra de Deus. Então, eu vou terminar agora a 26ª leitura da Bíblia, porque eu já estou em Colossenses. Hoje de manhã eu li ainda, está em Colossenses. E faço todos os dias a minha oração, o meu culto a Deus de manhã. Então, a minha recomendação para todos os jovens, especialmente os jovens, as crianças e os de mais idade, todos que lembrem-se de Deus logo ao levantarem-se pela manhã, fazendo o seu culto, estudando a Bíblia. Isso eu faço. Leio o Espírito de Profecia também. Já li mais de 90% dos livros do Espírito de Profecia. Eu faço isso associado, né? Fora a lição do dia e a meditação matinal que a gente lê também como parte da leitura. Ok, pastor. Queria agradecer muito ao senhor por ter aceito o nosso convite, por ter disposto um pouquinho do seu tempo. E foram histórias maravilhosas, que Deus seja louvado pela maneira como Ele atuou em sua vida e através do senhor, né? Certo. Então agradecemos muito a sua presença e queria dizer que a sua história vai ficar registrada, não só aqui no Centro White, mas também nos livros do céu, né? Tá certo, sem dúvida. Muito obrigado pelo convite e o privilégio de poder abrir um pouco mais o leque da minha vida, né? Amém. Que Deus abençoe. Muito obrigado, professora Júlia. Amém. Deus abençoe também, viu?